ser considerado de fato uma traição. Até onde uma pessoa pode ir sem que de fato esteja traindo o companheiro ou companheira? Para mim, os limites são muito claros, mas nem para todo mundo é assim. A minha história com a Natália começou há alguns anos durante um curso que a gente fez de inglês. Desde o começo, eu me encantei com o jeito dela. Sabe aquele tipo de moça quietinha, na dela, tranquila? Ela era assim. Mas isso não fazia com que ela fosse antipática, pelo contrário. A Nath era muito simpática, sabe? Muito doce. Era legal estar perto dela. Pra mim, ela era diferente de todas as moças com quem eu estava acostumado. Nós passamos um ano inteiro naquela paquera, naquela troca de olhares. Mas a Nath era tão diferente que eu ficava até inseguro de chegar assim para convidar ela para sair, porque ficava tímido na presença dela. Mas todo mundo sabia que eu estava apaixonado. Dava para ver, eles diziam, no meu olhar. Foi só numa festinha de final de ano que eu consegui tomar coragem para me aproximar de verdade. E aí, depois de umas cervejinhas, eu acabei tomando coragem e me abri. Disse que gostava dela, disse que sentia que ela era especial, enfim. Falei um monte. Natália ficou toda tímida, mas eu senti que ela estava me dando abertura. E depois de algumas horas, a gente acabou dando o nosso primeiro beijo. Ah, que beijo! Se antes eu estava apaixonado, depois desse beijo eu fiquei completamente bobo. E para minha sorte, o sentimento foi correspondido. Então foi assim que a gente começou a namorar. No namoro, ela não decepcionou. A Natália era uma pessoa super parceira. Tava comigo para tudo. E com ela eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Porque ela era uma pessoa muito evoluída. Antes dela, eu era muito esquentado, muito grosseiro, nervoso, até metido a machão. Mas ela ia me mostrando que não precisava ser assim. Eu me sentia tão bem com a Natália que, poucos meses depois da gente começar a namorar, eu convidei ela para vir morar comigo. É sério, meu amor? Claro! Nossa, eu não esperava por isso, não. Mas por que não, Natália? Você já passa mais tempo aqui mesmo. Vai ser legal, vai ser melhor pra gente. Mas morar junto é um passo grande, né? Olha, eu não tenho o menor medo de dar esse passo com você. De verdade. Eu te amo, Nath. Te amo de verdade, te amo muito. Eu também te amo, Cláudio. Eu também te amo muito. Eu não me vejo mais sem você. Toda a minha família comemorou a notícia. Eles gostavam tanto da Natália que até queriam organizar um casamento para valer. Ela conquistou todo mundo. Familiares, amigos, todo mundo tinha alguma coisa boa para falar dela. Sabe quando você realmente sente que encontrou a pessoa certa? Eu tinha essa sensação. E cada momento que eu olhava para ela, eu tinha mais e mais certeza. Nós dois adorávamos a companhia um do outro. Tem aqueles casais que às vezes gostam de ficar um pouco sozinhos, né? Mas com nós não. Tudo o que a gente fazia, tirando o trabalho, claro, tudo era melhor quando a gente fazia junto. Eu não enjoava da companhia dela. Claro, nós também passamos por alguns momentos mais difíceis, como todo casal. Só para citar alguns, uma vez eu sofri um acidente de moto. Fiquei de cama por quase 2 meses. Eu não conseguia levantar para praticamente nada. E tinha muita dor. A Nath foi incansável. Fez tudo. Cuidava da casa sozinha, cuidava de mim, acordava à noite para me dar remédio, fazia comida, até banho ela me dava. Vou falar que, olha, não seria qualquer uma que teria a paciência que ela teve, sabe? Paciência, dedicação. Ela foi incrível. Minha mãe, quando me visitava, sempre falava: você levante as mãos pro céu, viu?
Agradeça, Cláudio. Agradeça você conhecer uma mulher assim tão dedicada e especial. A gente também passou por uma crise financeira. Foi também nessa época do acidente, porque eu trabalhava com a minha moto. E além dela ter sido destruída totalmente no acidente, eu ainda fiquei parado 2 meses sem receber nada. Mais uma vez a Nath segurou as pontas. Não me deixou ficar triste, resolveu tudo. Ela me incentivava demais. Mas a pior das crises, a pior mesmo, foi quando eu perdi o meu pai. Eu era apegado demais a ele, sabe? Nossa, ele era tudo pra mim. Eu senti demais quando ele morreu. Eu não esperava que fosse sofrer tanto, mas, como eu disse, antigamente eu tinha um jeito mais grosseiro, meio fechado, e por isso eu nunca demonstrei o meu amor, sabe? Nunca demonstrei de verdade o que eu sentia. E aí quando ele morreu, eu comecei a me cobrar, achar que deveria ter feito mais por ele, ter dito mais o quanto eu o amava. Pode parecer bobagem, sabe? Mas naquele momento foi muito duro pra mim. Oh, meu amor, o seu pai sabe o quanto você gostava dele, viu? Não se culpe tanto. Ah, Nath, eu me sinto em débito, sabe? Me sinto em débito com ele. Ele sempre fez tanto por mim, ele sempre fez tanto por nós e eu não consegui retribuir. Olha, quando a gente ama alguém de verdade, a gente não exige nada, Cláudio. Fique em paz, vai. Você foi o melhor filho que ele poderia ter. Mas olha, eu me orgulho de ver a sua evolução como homem, sabia? Eu fico feliz de ver que você se tornou esse cara sensível, esse cara mais coração. Eu tinha mesmo me tornado uma pessoa mais sensível. E muito disso era por conta da Nath. Ela realmente mudou a minha vida para melhor. Ela me fez outro homem. Ela era muito especial. Enfim, foram muitos problemas, mas muitos momentos felizes também. E nós ali, sempre lado a lado. Nós nunca duvidamos desse amor, sabe? A gente quase nunca brigava, e se brigava, a gente logo fazia as pazes. Eu tinha mesmo muita sorte. Eu até brincava com a Nath que a gente parecia estar sempre no começo de namoro. Porque no começo tudo é sempre muito bom, né? Como era importante essa nossa cumplicidade. Fora que rolava muita confiança também, até porque, imagina, a Nath nunca tinha me dado um motivozinho sequer para desconfiar ou para ter ciúme. Não até certo dia. Um dia em que as coisas mudaram pra gente. Tudo mudou. Tudo, principalmente na minha vida. Sabe, eu nunca tinha mexido nas coisas da Natália, nunca. Até porque não tinha motivo, né? Mas naquele dia eu fiquei sem bateria no meu celular e precisava fazer uma ligação. Ela estava tomando banho e eu peguei o telefone dela meio que no automático. Eu tinha pressa em fazer aquela ligação e não ia conseguir esperar o meu telefone carregar. A princípio, eu não vi nada demais no telefone dela, até porque eu também não entrei em redes sociais, nada disso. Mas de repente me chamou a atenção um ícone ali, um ícone na tela dela, na tela do celular. Um ícone de um desses aplicativos de paquera. Desses que as pessoas usam para encontrar namorado, namorada, sabe? Mas o que a Natália estava fazendo com um aplicativo desses instalado no celular dela? O que ela tinha ali? Qual era o interesse dela nisso? De repente meu sangue ferveu. Ao mesmo tempo que eu fiquei desconfiado, eu também achei que eu deveria ter uma boa explicação para aquilo.
Eu deveria ter perguntado para ela antes. Enfim. Mas a curiosidade foi muito maior. E aí, como ela estava no banho, eu cliquei no aplicativo. Eu abri o aplicativo. Na hora, ali, já apareceu o perfil dela. Quer dizer, eram as fotos dela, não é? Eu comecei a ver aquilo e percebi que as fotos eram dela, sim. Eram fotos dela, mas o nome não era. O nome era diferente. A idade era diferente. As informações eram diferentes. A Natália usava o aplicativo com o rosto dela, com as fotos dela, mas se passando por outra pessoa. Ah, meu Deus do céu, eu comecei a tremer na hora. Eu comecei a ficar nervoso e mais nervoso. Eu comecei a entrar no aplicativo e abrir um monte de conversa. Um monte de conversa que ela tinha com vários homens. Olha, eu tava tão nervoso que eu não conseguia nem ler direito. Eu só ia passando de uma conversa para outra, e aí eu resolvi sair do aplicativo e ver uma coisa mais pessoal. Eu entrei no WhatsApp dela. Nossa, eu tremia tanto na hora. Eu tava tão nervoso. Era uma mistura de raiva, era uma mistura de insegurança, de decepção também. E aí, quando eu entrei no WhatsApp, eu não precisei nem procurar muito. Quando eu abri, eu já vi um monte de conversa com vários homens diferentes. E as conversas eram conversas íntimas. Com fotos, com vídeos, com áudios. Eram conversas quentes, sabe? Eram conversas que tinham até fotos de homens. Fotos explícitas. Tudo falado na hora do trabalho. A única hora que ela não estava perto de mim. Olha, eu não estava entendendo nada. Aquela não era a Natália. Até no jeito, sabe, dela escrever as coisas. Até as falas dela, nos áudios que eu consegui ouvir ali, não podia ser. A Natália não. Ela não era assim comigo. Ela era mais pacata, ela era mais na dela. Eu não estava reconhecendo a minha mulher. Ela não era esse tipo de pessoa. Tinha tanta bobagem ali, tinha, sabe, o jeito de falar, as coisas, enfim. Quando ela saiu do banho, eu estava com o celular na mão e ela já gelou de me encontrar desse jeito. Eu não era trouxa. Tava tudo ali. Tava tudo no celular dela e ela nem teve o trabalho de apagar essas conversas. Eram tantas, mas eram tantas. Ela sabia que eu nem mexia em nada. Eu nunca fiz questão também de mexer. Tanto que eu confiava tanto. Na hora, ela já percebeu e começou a chorar. Ela colocou a mão no rosto e se escondeu. Ela ficou com vergonha. Desculpa, ela dizia, desculpa. Eu só queria entender o que era aquilo. Por que ela tinha feito aquilo? Quem era aquela pessoa? Quem era aquela Natália que eu não conhecia? Eu não fiz nada, Cláudio. Eu juro pra você, eu não fiz nada. Como não? Eu tô vendo aqui, olha isso. Você paquerando, olha as coisas que você tá falando aqui, coisas que, meu Deus do céu, eu não consigo nem repetir, eu não tô acreditando que isso saiu da sua boca. Mas era só pelo telefone, só internet, eu juro pra você, eu juro. Eu nunca cheguei a encontrar ninguém de verdade, eu nunca tive nada com esses homens, era só virtual. Mas como eu vou acreditar nisso, Natália? Como é que eu posso acreditar em você? Me diz. Cláudio, a gente tá sempre junto, você sabe disso. Se eu não tô com você, eu tô no trabalho. Pode ler. Lê tudo. Pega o celular, lê tudo, você vai ver. Eu nunca aceito me encontrar com ninguém, eu sempre fujo. Toda vez que alguém quer me ver pessoalmente, eu fujo. Eu nunca te traí. Eu nunca te trairia. Acredita em mim, eu juro pela minha
eu passei aquela noite em claro. Ao mesmo tempo que me fazia mal, que me dava enjoo, que me dava raiva, eu não conseguia parar. Eu li muita coisa, absolutamente tudo eu li. Eu passei a madrugada inteira lendo e relendo as conversas, ouvindo os áudios, vendo os vídeos. A Natália mandava fotos do corpo dela para homens que, segundo ela nem conhecia. De fato, eu não encontrei nada que me provasse que ela tinha se encontrado com alguém. De fato, toda vez que alguns caras tentavam marcar um encontro, ela dava para trás. Mas e aí? E aí? Ela só não chegou às vias de fato. E eu acabei descobrindo tudo. Tudo. A minha mulher era uma viciada nesse tipo de coisa. Ela criava o perfil fake em várias redes sociais e ia atrás dos homens. Ela dava em cima deles e depois ficava trocando mensagens, sabe, sedutoras, mensagens provocantes. Ela gostava daquilo. É importante para ela se sentir desejada. Quem era aquela mulher que estava dormindo comigo durante tanto tempo? Quem era aquela mulher que trocava mensagens, que falava tantas bobagens, tantas besteiras? Enquanto eu lia aquilo tudo, o dia ia amanhecendo. A Natália do meu lado, ela não pregava o olho. Ela só chorava e pedia perdão a cada áudio que eu ouvia, a cada mensagem, a cada foto, a cada vídeo. E ela pedia perdão e repetia: eu nunca fiz nada, eu nunca faria nada de verdade, eu juro pra você, eu nunca fiz nada. Ela repetiu isso milhares de vezes. Mas o que é nada pra ela? Será mesmo que tudo aquilo, tudo que eu estava lendo é pra ela, sabe? Isso não significava nada? Sério que ela achava normal? Pra ela era normal? Todas as vezes que eu disse que aquilo já era uma traição, ela não concordou comigo. Ela realmente não concordou. Ela disse que sabia que não era legal, que não ia gostar se eu fizesse aquilo também, mas que traição era só se ela tivesse se encontrado com outro homem, se ela tivesse mesmo ido, né, com algum homem ou estado com algum homem. Aquelas bobagens pra ela. Aquilo pra ela não era traição, ela fazia pra se divertir, para dar graça, ela disse. Mas como graça? Graça pra quem? Será que ela estava achando engraçado? Olha, eu tive que ponderar muito, a gente conversou muito, eu pensei, é difícil, né? Eu nunca imaginei isso, nunca mesmo, da Natália. Eu olho pra trás, tantos anos de história, tanta coisa bonita, tanta coisa forte que a gente viveu junto, tantas provas de amor, tanta ajuda que ela me deu. Isso simplesmente de uma hora pra outra. Enfim, mudou tudo, sabe? Pra mim ela era tão recatada, desde o começo, tão recatada, tão na dela, até mesmo nos momentos íntimos que a gente tinha. Ela não era daquele jeito comigo. Comigo não. E eu sempre respeitei esse jeito dela. Sempre. Eu sei que tem gente que pode concordar com ela, que não foi exatamente uma traição que ela fez, mas eu tô muito magoado. Eu não sei se eu consigo aceitar, eu não sei se eu vou conseguir aceitar. Eu olho pra ela e eu fico lembrando das coisas que eu vi, ela falando as coisas tão íntimas, tão baixas até, mandando fotos sensuais e provocando, sendo tão baixa. Eu contei aqui toda a nossa história. Tudo o que eu falei é verdade. A Natália sempre foi uma mulher incrível, ela sempre esteve do meu lado, ela me apoiou, me ajudou, sempre, em tudo que eu precisei. Ela sempre foi ponta firme. E eu fico pensando se eu devo jogar tudo pro alto, sabe? Por conta desse lado dela, desse deslize.
Eu acabei pedindo um tempo, eu saí de casa, mas ela não aceita a nossa separação. Continua dizendo que enquanto eu não voltar pra ela não sossega. Às vezes eu acho que eu tô sendo muito duro, porque eu realmente acredito que ela não tenha se encontrado com ninguém. Mas também apagar tudo isso da minha memória, apagar tudo isso que eu vi e não considerar isso uma traição. Às vezes eu realmente acredito que ela não tenha se encontrado com ninguém, mas uma simples troca de olhar já é mais do que uma traição. E imagine tudo aquilo. Não sei, eu tô confuso. Jogar anos de relacionamento pro alto por conta disso, ou tentar esquecer e esquecer de verdade para recomeçar ao lado dela uma nova vida. Será que eu vou conseguir? O que afinal é traição? O que afinal deve ou não deve ser perdoado? Será que existe uma resposta para isso? Será que eu vou conseguir?